Bom, eu vou me apresentar aí, alguém não me conhece, né? Eu sou Celso Leal, eu sou fundador da Companhia das Cordas, que deve estar fazendo no ano que vem 30 anos, né, Zé? Sim, foi em 30. 92, né? No ano que vem, 90, vamos ter que fazer uma farra aí no ano que vem, fazer uma grande 30 festa. anos. Uhum. Então já passou muita gente, assim, alguns milhares de alunos já passaram por lá, muitos viraram músicos, muitos são músicos e trabalham com a gente hoje, muitos, a maior parte amador e ainda toca, tem uma relação com a música super forte, né? E então é um trabalho muito, sempre foi muito gratificante, porque a gente trabalha com gente, né? E isso é muito gostoso, né? Muitos professores, músicos, grandes músicos passaram por lá e a gente aproveitou e tem aproveitado grandes momentos juntos lá, né? Tem uma equipe fantástica de professores, é, isso é uma coisa que eu acho que é um diferencial da gente, né? A gente fica amigo, é um grupo de amigos, assim, mesmo, de verdade. Isso é muito bacana. E, e nesse tempo também eu criei uma empresa, uma editora, né, de música, e a gente já está com, aí o Peter que lembra melhor que eu, 9 títulos, né? 9 títulos. O Zé Roberto é meu sócio na Companhia das Cordas, Peter é meu sócio na editora também, que chama Passarim, Editora Passarim. Tem livros lindos assim que a gente está fazendo. E, enfim, vai ter novidades aqui esse ano ainda. Vamos fazer uns 2 novos livros bacanas aí. E aí, quem quiser ficar informado, pode entrar lá no site www.passarim.com.br, é isso, né? Só isso. E é muito legal, né? Enfim, eu trabalho com ensino há muitos anos. Eu comecei a dar aula com 19 anos de idade, mais ou menos, comecei a dar aulas particulares e logo comecei a trabalhar em escolas livres em São Paulo, né? E então, vamos dizer, eu estou com 64, são mais de 40 anos já de ensino, né? Alguma coisa assim. E então a gente teve aí a oportunidade de trabalhar com muita gente, muitos alunos, muitos músicos aí que passaram por nós, né? A gente pôde treinar como alunos que viraram músicos e músicos também, que às vezes vêm fazer uma capacitação qualquer, uma coisa objetiva, né? E é isso. Aí eu fundei uma faculdade de música lá na Uni Santana, que aí depois eu passei o bastão para o Peter, que aí o Peter fez essa faculdade crescer muito, acho que ficou a maior faculdade de música em termos de aluno, né, de quantidade de alunos de São Paulo, acho que não tinha nada parecido, né? Fez um trabalho super bonito lá, assim, com o pessoal de baixa renda e acho que foi muito bonito, foi um trabalho heróico, né, Peter? Muito show de bola, foi muito bacana. Enfim, e uma das coisas que eu dava alguns cursos, né? Cursos de apreciação musical, curso de teoria, curso de harmonia, e coletivos. E esse é um assunto que eu costumava abordar, falar sobre talento. Era um dos primeiros assuntos nas minhas aulas. Na Companhia das Cordas, a gente criou um curso chamado Apreciação Musical, há muitos anos atrás, e eu que dava as aulas. E a gente convidava os alunos e eles podiam trazer familiares, né? Então vinha aluno com mãe, pai, ou o aluno trazia o filho, né? E eram aulas bem povoadas, assim, bacana. E aí eu achava interessante falar sobre essa questão do talento, né? Que eu acho que é um assunto que incomoda a todos nós, na verdade, aos músicos, aos amadores, a quem não estuda música, quem não faz nada, né? Por quê? Porque é um termo assim que está cheio de mito e misticismo também, né? Eu acho que as duas coisas, né? Ele é mítico e místico. No aspecto assim do mito, que é a amplificação, né, dos dons, das capacidades humanas, né? Como os super-heróis, né? Como uma coisa inatingível, né? E o ser humano de alguma forma precisa dessa questão do mito, né? Do super-herói. E místico porque é uma coisa divina, nascia assim, como que o cara conseguiu fazer isso, como é que consegue ser tão talentoso, né? Como que Mozart conseguia, com 5 anos de idade, tocar tudo aquilo? O que é isso, né? O que acontece? Então a gente também tem um pendor, uma tendência
a coisa mística, porque isso faz parte da gente, a crer, né? E amplificar as coisas também, como na questão dos mitos, né? Então, aí fica complicado. A gente trabalha com duas frentes poderosas, dentro que falam ancestralmente dentro da gente, né? E aí a gente ouve coisas como quando alunos que não acreditam, ou professores, músicos que não acreditam em si, na sua capacidade. Alunos falando assim, eu não tenho talento, eu só sei tocar campainha, aquelas frases chavões que a gente sempre ouve, né? E os músicos também, eles sofrem muito com isso, muitos músicos. Alguns não sofrem, mas muitos sofrem. Eu diria que a maior parte sofre muito com isso, né? Porque a gente tem isso, do mito, a gente não consegue enxergar direito o que é mito e o que é verdade, né? O que é realidade. Né? Mas eu peguei aqui algumas definições de mito. Eu vou ler aqui para vocês. De talento, desculpe. Primeira delas, a antiga medida de peso dos gregos e romanos. Era uma medida. E foi unidade de moeda também, greco-romana. Outra definição, habilidade natural para a realização de algo com destreza ou perfeição. Dom. Agudeza de espírito, inteligência brilhante. É gozado que o talento também é muito associado à inteligência brilhante. Outro, aptidão inata para uma determinada área, em geral de natureza artística ou criativa. Pessoa possuidora de talento raro em uma determinada atividade. Pessoa possuidora de inteligência invulgar. É curioso, né? Porque muitas vezes associam com inteligência, mas não é assim que a gente vê muito, né? O talento. A gente vê mais ele, a gente pensa ele como uma aptidão inata, né? E assim, aqui é importante pontuar isso, porque talento e talento inato são coisas diferentes, né? A gente tem que primeiro entender isso. Você falar talento é uma coisa, talento inato é outra coisa, né? E a gente vai falar mais sobre isso, mas só estou pontuando aqui, chamando a atenção, grifando, né, esses termos aqui. Habilidade natural, né, que seria a aptidão inata. Então é importante a gente ficar com isso. Aí, eu coloquei aqui habilidade também. Habilidade seria um conjunto de qualificações para alguma atividade, né? Uma suficiência, quer dizer, ser suficiente naquilo, né? E eu pus uns sinônimos de talento. Aqui também é curioso, porque sinônimo são coisas parecidas, às vezes tentam ser iguais, mas não é igual, né? Sinônimo tem diferenças aí, né? Por exemplo, coloca aqui sinônimos de talento. Aptidão, habilidade, dom, vocação, jeito, inclinação, queda, capacidade, competência, destreza, mestria, arte, disposição. É uma variedade incrível, né? Inclusive, como sinônimo, a gente tem coisas como habilidade. Habilidade é uma coisa que a gente desenvolve, né? Queda, inclinação, quer dizer, uma tendência, aquela determinada capacidade, aquela determinada destreza, né? E também um outro sinônimo de talento, uma segunda linha aqui, é inteligência, engenho, intelecto, esperteza, cabeça, argúcia, astúcia, raciocínio, sagacidade, sapiência, intelecção, entendimento, intelectualidade, perspicácia, lucidez, agudeza, né, em mente. São coisas bem diferentes, mas a gente vai ficar com essa primeira definição mesmo. E eu acho que é interessante. Mas sempre lembrando que essa segunda definição também tem resposta dentro da gente. Quando a gente pensa no talento, quando a gente pensa numa pessoa bem-sucedida, a gente acha que ela é inteligente, a gente acha que ela tem uma capacidade inata. Tudo isso, né? Lembrando que esses termos foram criados pelo homem, não é? A gente não ganhou isso de Moisés lá na tábua, nem de ninguém. A gente foi criando isso. Então, essa experiência está dentro da gente. Então, todas essas definições, esses sinônimos, são coisas que remetem. Quando fala talento, a gente pensa em tudo isso, um pouquinho, a gente sente um pouquinho de tudo isso, né? Pela cultura mesmo, né? Então, eu vou pegar um pouco na questão do talento inato, né? É uma coisa que eu sempre fiquei pensando muito. Para mim tem algumas coisas inexplicáveis mesmo. Quando eu falei de Mozart, estava lembrando do César Camargo Mariano também. A gente teve a
a grande oportunidade de almoçar com ele, conversar, né? Ficamos uma tarde com ele na companhia. E ele tem um livro dele onde ele fala quando ele ganhou um piano do pai dele, né? Eu não lembro a idade, mas era alguma coisa em torno de 7 anos de idade. Se alguém lembrar melhor essa história, pode dar uma apitada aqui. Diz que ele estava, o pai dele chegou, deu um piano para ele, nunca tinha estudado música. Aí ele falou, ele falando assim pra gente, almoçando, ele falando, eu já conhecia essa história e tinha lido no livro dele também, mas ele resolveu falar essa história lá, espontaneamente. Eu falei, então, eu ganhei o piano, sentei no piano e toquei pela primeira vez na minha vida do mesmo jeito que eu toco hoje, praticamente do mesmo jeito que eu toco hoje. E meu pai teve um infarto na hora. Não morreu, mas ele tomou um susto, ele ficou totalmente perplexo e teve um infarto naquele momento que eu saí tocando. Realmente é uma coisa esquisita, né? Eu acho que a gente aqui não pode explicar. Acho que isso é coisa para os pastores, para os espíritas, eu não consigo explicar, né? Não é uma coisa nossa área aqui. Então, eu acho muito importante a gente separar essas coisas extremas, que são casos tão raros, que eu não sei se vale a pena a gente se prender a isso, usar como exemplo, né? Quando a gente fala em talento inato, a gente falar de caras que realmente, com uma idade muito pequenininha, conseguiram feitos fantásticos, né? Isso é muito raro, é tão raro que eu acho que a gente não deve levar em consideração, né? A não ser que a gente vai estudar coisas místicas, né? Coisas espiritualistas, sabe? Quem tiver um interesse, um pendor para estar tentando se embrenhar por aí para explicar esses casos, né? A gente, como músico, como professor, como trabalhando no ensino há tantos anos, a gente acredita num outro processo, né? Num processo mais natural, mais normal, mais comum, né? Que é o processo de você ir se desenvolvendo aos poucos, né? Mas é interessante essa coisa do talento inato e desses casos muito excepcionais que não podem ser usados como exemplo, justificar toda a gama aí de capacidades humanas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque é bem complicado de explicar. Eu não vou entrar nessa seara agora, isso é mais para a gente conversar em mesa de bar, tomando cerveja, imaginando o que é isso, né? Que um cara consegue com 5, com 7 anos fazer uma sinfonia, né? Sem ter experiência nenhuma, né? Sem ter cultura praticamente nenhuma. O que é isso? Então, não é aqui do nosso, vamos dizer, métier, né? Então, agora, essa coisa do talento tem um apelo muito forte para a gente, né? Porque essa coisa, o inalcançável. O inalcançável também justifica a preguiça, né? Bom, se eu não tenho talento, não adianta, eu não vou chegar lá, então eu não vou nem começar, sabe? Eu não vou nem começar, né? Olha, isso é tão importante que todos nós músicos aqui, que eu sei que conhecem essas histórias, Peter, Zé Roberto, conhecem músicos, todos devem conhecer aí, gente que deixou de ser músico porque achou que não tinha talento. E eram alguns casos fantásticos, e músicos incríveis que a gente admirava, mas que o cara achava que ele não conseguia. Mas o cara já era músico, talentoso, e desistiu, largou a música, porque achou que não dava conta, né? Que não tinha talento suficiente, né? Então, porque é o inalcançável, ele justifica, né? Não adianta eu despender um esforço naquilo, pois eu não tenho talento, então eu não vou chegar lá naquele ideal, né? Esse talento que é mais, para mim, esse talento místico é mais parecido com o dom, né? Que é o dom divino, talento divino. Esse eu acho que é uma coisa que o homem, né, precisa dessa coisa mística, desse mito também, né? A inclinação para acreditar nessas coisas sobrenaturais, esses entes fantásticos, super-heróis, né? E aí a gente lembra, sempre que fala disso, né, do talento inato, do dom, a gente lembra caras como, eu fiz uma listinha até aqui, deixa eu ver. Tem tantos, né? Federer, jogador de tênis, Glenn Gould, pianista, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Charlie Parker, Einstein, Picasso, Shakespeare, uma coisa de louco, assim. A gente começa a
pirar com isso, porque você fala, é inalcançável, inatingível, né? Eu daqui a pouco vou ter que acender minha luz aqui, eu vou mais um pouquinho assim, para não interromper, mas eu vou ter que uma hora acender aqui, senão vocês não vão me enxergar mais. O que seria bom para vocês. Sou muito feio. Vamos lá. Então, além de tudo, tem assim um reforço dessa coisa do talento inato por alguns artistas, especialmente o pessoal antigo, né? Que de alguma forma eles não acreditavam na academia, não acreditavam no esforço, né? Em aprender com os outros, não admitiam que tinham aprendido com os outros. É muito curioso isso, mas aí também o pessoal que conhece os músicos antigos lembra bem disso, né? Já aconteceu casos de alunos nossos assim que ficaram famosos. Claro, nunca a gente vai falar o nome para vocês, de jeito nenhum, porque eu vou falar mal, mas que em entrevista de televisão falava assim, onde você aprendeu? Eu aprendi tudo sozinho. Aí eu ligava para o Zé, Zé, como é que é isso aí, pô? Como é que o cara fala um negócio desse? Falar, pois é. Então, assim, é uma mentalidade antiga, né? Que não valoriza a academia, não valoriza esse esforço, né? Tem que ser o dom divino. Não, eu nasci assim, eu sou único, eu sou raro, eu sou especial. Não é? É curioso que a gente ainda tem isso no Brasil e a gente tem tido muito contato com músicos, especialmente dos Estados Unidos, lá da área de Nova York e Boston, né, por causa da Berklee College, né? Então, a gente tem alguns grandes músicos e a gente vê como eles valorizam a coisa acadêmica, né? Todos que estudaram em faculdade, todos que estudaram em escolas, tiveram professores, eles citam isso com muito orgulho, né? Eles não têm medo de admitir que eles estudam 8 horas por dia, 6 horas por dia, né? E que não tem medo disso. É muito interessante, porque isso valoriza muito o processo do aprendizagem, do ensino. Isso é mais... tira do místico, tira do mítico e traz para uma realidade, né? Que é possível todo mundo aprender música. Eu lembro muito bem do Pat Metheny, provavelmente todos conhecem, né? Ele tem também um livro interessante, que é Conversas com Pat Metheny. É um cara entrevistando ele e ele vai falando uma porção de coisa. Onde ele conta, ele foi aluno da Berklee College lá em Boston, né? E ele conta que ele desde pequenininho, desde que ele ganhou uma guitarra, ele estudava muito, muito. Muitas horas por dia, e os pais dele ficavam muito preocupados, levaram ele no psicólogo para dar um corretivo no menino, né? Afinal, ficava lá 6 horas por dia tocando guitarra, pô, isso não é normal. Aí ele fala assim, se o meu filho fizesse isso, eu ia levar no psicólogo também, hoje em dia. Né? Porque, realmente, ele abre mão de muita coisa, né? De uma parte social, de uma parte de uma criança brincar, fazer outras coisas, mas não, ele ficava lá focado naquilo. E realmente é um certo problema, né, para uma criança. É um problema para um adulto também. O Pat Metheny, quando sai em turnê com os músicos tentam ficar o mais longe possível dele, em outro andar e, se possível, em outro hotel. Por isso que ele, de madrugada, tem uma ideia musical, ele vai lá, bate na porta do cara e quer mostrar. O cara tá chapado, dormindo lá, e ele quer discutir aquilo. Ele está sempre pilhado, ele está sempre muito conectado no que ele faz, né? É uma coisa maluca, e ele mesmo admite isso, né? Agora, esse é um cara que a gente fala, é um talento extremo, né? A gente fica muito encantado, muitos músicos gostariam de seguir esse caminho dele, né? Mas não consegue percorrer, porque é uma dedicação muito intensa, muito forte, né? Então, que raios de talento inato é esse, né? Ele não é um caso como do César Camargo. Ele estudou mesmo, ele se esforçou muito. E a gente tem um outro caso que todos nós conhecemos aqui, o pessoal aqui da antiga também, que é o Mike Stern, que é um outro guitarrista que foi dar alguns cursos lá na companhia e palestra. E eu lembro que ele, numa dessas palestras, ele falava que ele era um cara que tinha muita dificuldade. Ele também estudou lá em Boston, na faculdade. E ele tinha muita dificuldade. Diz que os colegas dele tinham muita facilidade e tinha dificuldade. Quando ele falou isso, todo mundo
começou a rir na sala, né? Tinha, sei lá, umas 30 pessoas, achando que ele estava brincando. Aí ele parou e falou sério, não, eu tinha muita dificuldade. Aí o pessoal riu de novo, ele falou, vocês não estão entendendo. Eu era o pior da turma, né? Ele era o pior da turma. Então, aí ele estudou, estudou, estudou. Vocês lembram o nome dos colegas dele? Não, ninguém, talvez nem ele. A gente não sabe quem são os caras que eram melhores que ele na geração dele lá, né? Então, quer dizer, é um cara que realmente se esforçou demais, assim, um cara que tinha bastante dificuldade em todos os aspectos musicais e se superou. Então é interessante, né? E hoje quem olha, quem conhece, não conhece a história dele, fala que rapaz talentoso, né? Que homem talentoso, que dom que ele tem, né? Minha tia provavelmente olhar, puxa, esse rapaz tem um dom, né? Dom da música, né? A música é o dom, né? Não é a pessoa que tem o dom da música. Eu acho que a música é o dom, né? Esse esforço assim mostra também que você, além do talento inato, você tem um talento desenvolvido, né? E esse desenvolvimento ele acaba me levando para não gostar muito do termo talento, sabe? Eu prefiro um pouco mais habilidade, né? Alguma coisa assim, alguma coisa que mostre que você pode desenvolver. Quando você fala talento, ele remete ao mito, ao místico, né? Mas quando você fala habilidade, capacitação, né? Aqueles outros termos, deixa eu lembrar, subir em cima, aptidão, competência, né? Você não fala em competência inata, né? Hoje, se você pegar... só um outro caso que me ocorreu aqui do Charlie Parker também. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da história dele. Ele foi realmente um dos maiores saxofonistas do mundo. E além de instrumentista, ele teve uma importância muito grande na música, né? Porque ele levou o jazz a romper barreiras, o jazz do jazz swing das grandes orquestras, big bands, os crooners e tal, para um negócio virtuosístico, quer dizer, uma exploração das potencialidades do instrumento e do ser humano, né? Ele é o extremo. Agora, tem até um filme bonito dele, que chama Bird. Eu acho que esse filme, acho que foi o Clint Eastwood que dirigiu, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi. E mostra ele um obstinado, assim, o cara, ele tocava o tempo todo, ele não parava nunca de tocar. Quando ele não estava muito drogado, ele tocava. Então ele pegava um táxi para ir tocar, ele ia com o saxofone armado, montado dentro do táxi, tocando na orelha do taxista lá. Diz que era insano, completamente insano. Quer dizer, aí o cara, para atingir um nível daquele, precisou desse esforço, né? Desse esforço incrível. Então ele atingiu essa aptidão, essa habilidade, essa destreza, essa mestria, né? Enfim, esse esforço aí que eu estou falando, né? Esse esforço do talento. Então, eu vou citar aqui o Thomas Edison. Com certeza o Zé lembra disso aí, né? Todos lembram, né? Porque é uma frase. Ele falava muito, né? Tinha muitas frases que ficaram aí penduradas na história. Mas essa é a que todo mundo conhece. O sucesso é constituído por 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, e é verdade, ele falava isso e muita gente repetiu isso depois dele, né? Eu vou acender a luz aqui, então não vou embora, por favor, é só um intervalo comercial, por favor. Ah, sim, agora eu estou me vendo aqui. Então, essa frase é fantástica, assim, e todo mundo que se desenvolveu, eu falei do Federer um momento atrás, né? Com certeza, esses caras treinam muito, eles jogam muito, eles praticam muito, né? E hoje não dá mais para falar naqueles termos, por exemplo, citando o esporte, né? Como antigamente. Pegava o Garrincha, o Pelé, os caras tinham, falavam, um talento inato, não sei o quê. Hoje, o cara que não praticar o futebol, o basquete, pratica muito, está fora, porque o nível subiu muito, né? A tecnologia é muito alta, né? Você sabe como ensinar, você sabe como treinar, então você pode ter até um conjunto de talentos,
vamos dizer, alguma coisa, um pré-talento aí dentro de você, mas se você não estudar, não desenvolver, não treinar, não praticar, você não consegue mais, porque o nível está alto em qualquer área do conhecimento humano, né? Então, hoje, por exemplo, os músicos estudam em faculdades, coisa que não acontecia antes, né? Então, já sai de um nível muito alto, né? E em todas as áreas. No esporte nem se fale, não adianta você ter uma certa aptidão, né? Uma habilidade, uma aptidão pré-existente, né? Eu nasci com essa facilidadezinha aqui, não basta. Não basta mais. Quer dizer, estou falando no nível profissional, né? Não no nível amador, mas isso, mesmo quem não está mirando uma coisa profissional, isso vale para qualquer área da vida da gente, né? Uma aptidão pré-existente, ela precisa ser desenvolvida para engenharia, para medicina, para música, para arte, né? É que na arte é onde pega mais a coisa do mito, né? Na arte em geral pega mais, mas nas outras áreas também, tudo isso que a gente está falando, ele serve muito, né? Então, a gente teve, por exemplo, na história da Companhia das Cordas, diversos músicos, diversos alunos que tinham muita facilidade. E eu lembro nas reuniões da gente, pedagógicas, que esses eram os casos que mais me preocupavam, em geral. O aluno que tinha facilidade, né? E aí, quando ele era muito inteligente, aí piorava para mim. Eu falei, esse daí não vai para frente. Mas como assim? Que ideia é essa? Por que eu estou falando isso, né? Muitas vezes, a pessoa muito inteligente, talvez vários de vocês tenham essas características, né? Ela não está acostumada a enfrentar dificuldades, né? Ele vai na escola, entende matemática, fácil, português, literatura, análise de texto, o cara vai se virando, aí não estuda muito, tudo vem fácil de alguma forma, ele consegue lidar com as diferentes áreas de conhecimento com facilidade, é uma pessoa muito inteligente, né? E só que a vida é muito mais rica, muito maior do que as disciplinas do colégio, né? Então aparecem dificuldades. E aí essa pessoa não está acostumada a lidar com dificuldades, né? Ele tende a desistir, né? Então a gente já viu muitos alunos, muitos que já chegavam tocando mais do que os outros, mas ele estacionava, né? Basicamente ele ficava tocando a vida inteira o que ele já sabia tocar, né? E aquele aluno que está acostumado a lidar com dificuldade, ele lida melhor com a música, né? Que ele consegue ir aos pouquinhos, superando obstáculos, resolvendo aqui, resolvendo ali, e aí ele vai indo. Então, é muito comum isso, os caras com bastante dificuldade irem mais longe do que as pessoas que têm uma facilidade inicial, né? Porque já estão habituados, já estão treinados a enfrentar as dificuldades, né? Então, isso é bem interessante. Eu lembro também, por exemplo, uma aptidão pré-existente, né? É um amigo nosso, músico, que ele é considerado um cara, um gênio, assim, na parte de ouvido, percepção auditiva, né? E ele, uma vez conversando conosco, ele falou assim, quando ele já era considerado o craque, não sei o quê, e depois de uns anos ele falou, puxa, naquela época, por 10 anos atrás, eu achava que eu estava com o ouvido legal e agora eu percebo que eu melhorei muito, eu tive que aperfeiçoar muito o meu ouvido. Né? Há 10 anos atrás todo mundo achava ele o cara, né? O ouvido, o orelhão. E ele, depois de 10 anos, ele evoluiu, né? Então ele tinha aquela coisa. E olha só, voltando mais para o passado dessa mesma pessoa, ele contando assim, eu nunca fui aquele cara que queria sentar no piano ou no qualquer instrumento, né? E sair fritando, né? Tirar o solo do fulano, do cicrano, do ticoria, sabe? Não, eu gostava de tocar o acorde e ficar ouvindo aquelas notas, a relação das notas, aquele clima, aquela sensação harmônica, né? Então olha só como as pessoas são diversas, né? Porque a maior parte das pessoas quer tocar igual ticoria, igual, sei lá, né? O Glenn Gould, né? Mas ele não, ele queria ouvir o som. Então, quer dizer, vamos dizer, ele já provavelmente, esse é um exemplo de um cara que tinha uma aptidão pré-existente já, né? Uma tendência a
a contemplar mais, né, o som, a se sensibilizar, uma sensibilidade pelo som, e não uma sensibilidade, uma coisa motora, aquela que a gente fala, aquela gana de fritar, de comer o instrumento, né? Tem outros que já vão por aí, né? Quer comer o instrumento, vai para o virtuosismo, etc. Né? E é interessante, falando nisso, das grandes habilidades de música, né? Quando a gente fala em talento, é muito leigo, fala assim, talento em música, aptidão em música. Para quem é do ramo, isso não quer dizer nada. Primeira pergunta que qualquer um faz, mas que talento? Não, talento em música. Sim, mas o quê? Né? Então, eu vou explicar melhor. Por exemplo, a gente tem um grande compositor brasileiro que não era virtuoso no instrumento, que não era um grande cantor, mas ficou o maior músico popular brasileiro, né? Era o Tom Jobim, né? Não é um grande cantor, não tinha uma grande voz, às vezes pelo cigarro e pelo álcool, né? Pelas noitadas e tudo, e ele não tinha ele não fritava nada. Só que ele tocava uma nota no piano, não é possível que o cara tocou essa nota agora, como assim? Ele cantarolava um contracanto absurdo ali, na hora, assim, uma coisa maravilhosa, né? Então, realmente, uma capacidade de composição incrível, né? E de orquestração também. Ele estudou música, ele não negava, né? Ele foi aluno, acho que, do Kohreuter também, né, Zé? Sim, foi, né? E então um cara que estudou música, mas você vê, então a gente fica confuso, né? Porque não é só o talento geral, não existe um talento geral para música, né? E eu fiz aqui uma listinha de talentos para confundir um pouquinho essa coisa do talento. Então vamos lá. Eu estou mudando então esse talento inato, tirando um pouco esse termo que remete a tanto mito e misticismo, e trazendo para habilidades, né? Então, que habilidades em música a gente pode imaginar, né? Quais habilidades? Quer dizer, habilidade motora, técnica, ouvido harmônico, ouvido rítmico, cognição, né? Aquele aspecto de compreensão mesmo, de poder entender o que está acontecendo. Eu lembro muito eu gosto de basquete e tudo, e tem um comentarista, que agora eu esqueci o nome, também não é tão importante, mas ele fala assim, esse jogador tem inteligência de basquete. Eu acho super interessante isso. Né? Inteligência de basquete, o que ele quer dizer com isso? Né? E eu sei o que ele quer dizer. É o cara que consegue ter uma visão do jogo, da visão do time oposto, da estratégia do time oposto, como o time oposto está jogando, e ele consegue armar o time dele para combater esse oponente, né? Então, essa inteligência de basquete, de se posicionar, de ver o jogo e não só o que ele está fazendo. Em música, a gente poderia imaginar um maestro fazendo isso, né? Um regente ou um músico da banda que é o cara que dirige o grupo, né? Ele ouve todo mundo. Ele consegue não só se ouvir, né, a performance dele, mas ele consegue ouvir a todos e consegue se colocar no grupo a partir dessa visão, né, dessa estratégia, dessa cognição mesmo. Né? Ele ouve, ele entende o que está acontecendo e ele consegue se colocar. Esse é o músico que a gente gostaria de ter na banda da gente, né? E não o cara que só toca sozinho e mesmo que seja virtuoso e fantástico, ele não consegue trabalhar o coletivo. Né? Então, o coletivo fica mais fraco em função do indivíduo, do individual. Né? Então eu falei habilidade motora, ouvido, harmônico, rítmico, cognição, criatividade. Hoje em dia, tecnológica também, né? Uma habilidade tecnológica. É muito difícil viver sem a tecnologia hoje no mundo da música. Né? Ainda é possível, sim, sem dúvida. Mas até na música erudita se pesquisa muito, se vai muito para computador, para programação, né? E a gente precisa muito desses elementos, né? de timbre. Teve hoje a palestra de timbre, ou foi ontem, não sei, também de pedais, de guitarra. Então, guitarristas dependem muito hoje,
totalmente, completamente da tecnologia, né? Os tecladistas já há muito tempo também, DJs e um monte de coisa assim, que hoje é uma habilidade que a pessoa tem que desenvolver também, né? Pode desenvolver. Criatividade, obviamente, memória. Aí outras coisas que são interessantes de falar também. Uma habilidade que é atitude, iniciativa, pensamento estratégico, organização, disciplina, comunicação, relacionamento, positivismo, marketing pessoal, visão de mercado e saber julgar ou analisar as coisas, né? Quer dizer, tem tanta habilidade que a gente está falando, tanto, vamos dizer, talento, é tão diverso, o conjunto é muito grande. Então não dá para falar, esse cara, essa pessoa tem um talento fantástico, né? Em música, né? Tem um talento para futebol, para jogar futebol, mas e para conduzir um time, para dirigir um time? Será que ele é bom na defesa, no ataque, no meio de campo? Não é, né? Ele vai ser bom em alguma posição, ele desenvolve algum lado, algum aspecto predominantemente. E dentro da música, a gente, imaginando, por exemplo, as funções de um músico, as áreas que ele atua, você pode imaginar um conjunto de talentos, um conjunto de habilidades necessárias para aquilo, né? Para cada função. Por exemplo, um instrumentista, um cara que depende de ser instrumentista, ele precisa mostrar ação ali no instrumento dele, precisa tocar bem, então ele precisa ter resolvido a parte motora, certamente, né? Ouvido é desejável para todos os músicos, né? Mas uns desenvolvem mais que os outros. Até citei aquele caso de um amigo nosso, né? Que nem tinha a parte motora muito desenvolvida, mas tinha uma percepção, uma coisa auditiva muito forte, né? Uma cognição muito forte em relação à música. O compositor precisa de outro conjunto de habilidades, de características. O arranjador, o intérprete, né? O crítico de música, que eu chamo de músico também, porque ele é capaz de analisar músicas de uma forma que a gente, músico, não consegue às vezes. Eu já ouvi análises críticas de obras assim, numa profundidade tão grande, e falar, pô, e esse cara não é músico. Então é um músico, sim, né? Um crítico de arte. Ele precisa de algumas habilidades importantes aí. Um engenheiro de som, que hoje é uma função muito importante aí no mundo, sempre foi, né? Sempre foi. Todos os álbuns de sucesso tinham um engenheiro fantástico ali trabalhando atrás, né? Então o engenheiro de som é muito importante. O regente, enfim, e até o músico amador, né? Ele tem que ter um conjunto de habilidades né? E assim, conforme a pessoa sabe manipular esse conjunto de habilidades, ele consegue se colocar no mercado, melhor ou pior. Quer dizer, um músico medíocre em termos motor, de ouvido, em termos de composição, de arranjo, ele pode fazer um sucesso desgraçado, né? E ganhar muito dinheiro. E o outro, que é cheio de aptidões e qualidades, que estudou pra caramba, a tendência é não conseguir chegar em lugar nenhum. Isso o Peter que fala muito. Eu lembro do Peter falando para os alunos da faculdade. Se você quer fazer sucesso, você quer tocar muito, você está no lugar errado. Sai da faculdade. Não é? Porque são caminhos diferentes. A gente sabe que a música, o mercado de música, ele é muito perverso para o músico que quer estudar, se desenvolver muito. É um caminho um pouco diferente. Você tem que investir muito mais no marketing pessoal, saber se promover. É uma coisa um pouquinho distante da música, né? Dessa música que a gente estuda. Todos nós estamos falando aqui num ambiente de uma escola de música, né? Então, todos nós estamos dentro de um ambiente de escola de música, temos uma cabeça um pouco diferente, né? Em geral, esses músicos fogem da escola de música. A gente já teve vários que passaram pela escola de música e fugiram. A gente lembra, né? Peter, alunos músicos que vinham estudar, não, porque eu vou estudar, não sei o quê, mas não conseguiam estudar, não conseguiam enfrentar as dificuldades, né? Eu já faço sucesso, eu já tenho na manga as coisas, já sei o que fazer, né? Já tenho o caminho, né? E então, enfim. Esse conjunto de habilidades é gigante, né? Gigante. Como a pessoa saber se promover, se comunicar. Quer dizer, um grande músico que tem dificuldades de relacionamento, né?
é um problema. E todos nós conhecemos esses músicos, alguns desses músicos, né? Que ninguém quer tocar com eles, porque eles são chatos de galocha, né? Por qualquer motivo que seja, né? Então, isso é a contrahabilidade, né? Contrahabilidade. Não é? Ele estraga tudo, um monte de coisa que ele poderia tá contribuindo aí musicalmente, artisticamente, ele não consegue, porque ele tem problemas de relacionamento. Músicos que têm problema de comunicação, né? Não é todo músico que tem aquele carisma do Miles Davis, que podia tocar de costas para a plateia, né? Porque, sei lá, as costas dele emanavam luz, alguma coisa que ele tinha lá nas costas, que ele podia tocar de costas e dava tudo certo, né? Não dá. A gente já cansou de ver show de músico instrumentista que toca e não se comunica. Não comunica nada. As pessoas ficam lá, não sabem o que está acontecendo ali no palco. Elas se desinteressam, né? A gente fala, aqui é o império dos cantores, né? Só música que tem vocal, música que tem letra que interessa, né? Mas não é falta de comunicação muitas vezes, né? Você vê no exterior, muitos músicos têm essa formação, né? De conseguir desenvolver essa habilidade, né? De atrair as pessoas para a música instrumental, de dizer mais do que as próprias notas musicais, né? De fazer uma performance, uma coisa que seja interessante para quem está assistindo, que seja gratificante, né? Que traga as pessoas para junto, né? Então, é esse conjunto de habilidades, né? Então, eu acho muito importante tudo isso, porque eu sei que todo mundo que estuda tem um pouco isso. A gente se compara, a gente vê outros tocando e fala, nossa, eu nunca vou conseguir tocar assim. Normalmente é pelo lado pior. A gente se acha pior, né? A gente se acha menos. Normalmente é para esse lado. Tem os caras que se acham mais, né? Eu lembro do Zé falando de um aluno dele, eu não lembro bem, eu não vou dar voz para ele, porque ele tem muita história, ele vai dominar aqui a área. Mas ele falava assim, ele conta que o cara chegou e falou assim, eu já sei todos os acordes que tem, todos os acordes, já sei tocar todos os acordes. O Zé falou, mas o que é isso? O que significa isso, né? Sabe, a gente está até hoje pesquisando acorde, abertura, não sei o quê, como é que faz para montar, condução de vozes, uma complicação, é uma vida, é um mundo. E esse aluno dele, amador, totalmente amador, tal, ele viu um mundo pequenininho, né? Que nem um bebê que ele vê o berço e a mãe chegando, assim, e o peito da mãe, né? Ele não consegue ver nem o resto do quarto, né? Quando ele é bebezinho, né? Depois ele começa a ver o quarto. Aí, quando ele cresce mais um pouquinho, ele vê que tem um lugar do lado do quarto, tem outros lugares, né? Aí, um dia ele sai de casa e vê aquele mundo, né? Então, vai crescendo. Você vê que cada vez o mundo é maior, né? Então, quando você acha que sabe tudo, é porque você está vendo pouco, né? Basicamente é isso. Você vai ficando mais velho, você vê que você sabe pouco. Quando você é mais novo, você acha que sabe muito. É normal, isso faz parte da dimensão. Né? A gente vai mudando a dimensão da gente, né? Você vai subindo o morro e vai vendo que tem outro lado do morro, né? E aí muda o paradigma, né? Quando você sobe numa montanha e vê que tem depois da montanha, fala, muda tudo, né? Aí você tem uma mudança de paradigma. Então, basicamente é isso. Eu acho muito legal pensar nisso, porque quando a gente se compara aos outros, não acho ruim se comparar, né? Porque é um jeito de a gente fazer a medida. Lembra que uma das definições lá do talento é isso, né? Era uma medida greco-romana. A gente precisa, a música, às vezes, a gente não consegue muito identificar que ponto que a gente está. Né? Não é que nem fazer karatê ou judô, faixa branca, faixa amarela, faixa azul, que gostoso, ganhei faixa. Então você sente onde você está, né? Ajuda um pouco, aquilo te empurra. Já sei tantos katas, então estou na faixa tal. É meio numérico, então você consegue se organizar. Em música não é um pouquinho mais subjetivo. Então a gente precisa olhar para os outros, falar, isso aí eu consigo fazer, isso eu não consigo. Como é que consegue fazer isso? Chega para o cara, como é que você faz isso aí? Aí vai lá e aprende aquilo lá, aprende uma outra coisa, vai somando, né? Em vez de ficar naquele, puxa, não sei, aquele cara é melhor do que eu. Isso não é bom, né? Eu sempre fiz isso com meus alunos. Às vezes ele fala, eu sou muito ruim. Eu falo, ruim no quê? Em música. Eu falo, não, música o quê? Música é muito grande. Qual é a área? Eu sou ruim na parte de ouvido. Eu falo, mas como assim? Né? Você percebe que você está tocando uma nota errada? Eu percebo. Você percebe quando toca acorde errado? Percebo. Mas, poxa, então peraí. Não é que você é ruim de ouvido, deve estar faltando alguma coisa. Vamos tentar identificar melhor.
onde que você tem algum tipo de problema para a gente poder trabalhar essa questão, né? Às vezes é só você olhar para uma área, botar uma luz naquela área que você não estava identificando, e aí você trabalha nela, né? A gente tem tecnologia para trabalhar nisso aí, né? E então, eu acho muito importante para, assim, todo mundo pode ser um grande músico. Não precisa ser o objetivo da gente ser um grande músico, né? Mas se você quiser, é legal você ter essa possibilidade, né? Você fala, bom, se eu quiser, eu posso ser um grande músico. Pode, pode. A gente assegura isso, eu tenho certeza disso. Eu acho que ninguém duvida disso, né? As pessoas que estão no meio acadêmico, nas escolas, né? Os músicos que se esforçaram, estudaram, a gente sabe que sim, uma pessoa saudável, que não tenha nenhum problema muito grave, assim, motor, etc., consegue ser um grande músico, né? Então isso é um acalanto para a gente, isso é muito bom, é muito bom. A gente se compara? Sim, é bom se comparar, mas deixa isso mais, não no emocional, essa comparação tem que ser racional, objetiva, né? Não é para criticar os outros, não é esse o objetivo é para se espelhar. Eu lembro muito bem, eu fiz muitos anos lá de karatê, e o meu sensei ele falava assim, que o oponente era o espelho para a gente. Né? Eu não entendia isso na época que eu era jovem, mas agora eu entendo, né? Que não é que você está tentando vencer o outro, né? Você está tentando vencer a si próprio, quer dizer, você se vê nisso daí. Então, quando você se compara, como é que eu estou em relação a esse cara, você está se espelhando um pouquinho. Ah, então isso aqui eu não tenho, isso aqui eu não entendo. Eu lembro do Roberto Sion falando uma coisa interessante, isso ele devia ter uns 50 e poucos anos, mais ou menos. O Roberto Sion é um grande saxofonista brasileiro, arranjador, muito bom, fantástico. Eu não sei, ele deve estar com 70 e poucos anos hoje, alguma coisa assim. E há uns 25 anos atrás, ele falava assim, você sabe que eu ouço Coltrane, eu ainda não entendo Coltrane. Pô, ele já era um puta músico, ele já era um cara incrível, assim, tocava sax pra caramba, arranjava, e ele, eu não entendo Coltrane. Eu lembro do Paulinho Nogueira falar para mim, na casa dele, eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho com ele, né? Paulinho Nogueira era um violonista brasileiro muito importante, cancioneiro, compositor, e fez parte aí da história da música. Ele foi um dos caras que ajudou a construir a música brasileira tal como ela é hoje, né? Estava lá no background, mas estava lá, estava firme. E ele falava assim, eu não entendo o Djavan, eu não consigo tocar uma música dele. O Djavan estava chegando na época, né? Ele não entendia, ele tocava bossa nova, música de filme, ele fazia violão bar. As pessoas pediam, toca aquela do filme não sei o quê, tal. Ele na hora fazia os arranjos, não sei o quê, tinha maior habilidade nisso, mas ele falava, Djavan eu não entendo, eu não consigo tocar uma música dele, não é? Então era uma coisa para ele estranha, é interessante isso, né? Quer dizer, todo músico tem um objetivo, uma dificuldade, alguma coisa assim, e quando a gente pode admitir isso de cara, francamente, isso ajuda muito a gente a se desenvolver, né? E tirar esses mitos, esses medos, essas inseguranças, e essa bobageira que a gente sente, né, Peter, né, Zé, né, Fábio, né, os músicos, Fernando, todos nós, a gente fica, às vezes, sentindo menos do que o quê? Né? Menos do que a gente, menos do que o futuro da gente, o potencial que a gente tem. Isso sim, eu acho que a gente tem que sentir menos do que o que a gente pode chegar, né? Mas a gente vai chegar onde quiser. E o músico amador não é diferente. Eu lembro de uma aluna que eu tive uma vez, uma aluna que eu herdei, um amigo meu que foi morar na Europa, mandou os alunos dele para mim, e chegou uma aluna, ela sabia tocar, olha, algo em torno de 20 acordes no violão, quer dizer, 20 formas, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, por aí, não era mais do que isso. Um dia ela me contou que ela tocava, o nome dela era Ana Amélia. Ana Amélia. Ela falava, ela era uma senhora já. Ela fazia noitadas assim, luau com o pessoal da geração dela, juntava 30, 40 pessoas. Diz que ela tocava 4 horas e meia seguidas. Uma música atrás da outra. Tudo no tom que ela sabia aqueles acordes lá. Ela tinha 20 acordes para um tom só. Você dá conta de tudo quanto é música, dá uma arredondada aqui, relativo ali e tal, e se vira. E ela tinha um repertório gigante, assim, eu falo, nossa, ela é muito maior do que o meu, só com 20 acordes.
E não precisava estudar tudo que eu estudei de harmonia, não precisava de improvisação, nada, não precisava estudar nada. Ela sabia 20 carimbos e se virava com aquilo lá, sabe? Tinha um ouvido e ia atrás, né? Então é interessante, quer dizer, mesmo um músico amador, você vê, ela tinha um monte de habilidade ali, né? Sem saber música, sem ter motor resolvido, sem ser uma grande cantora, sem nada, nada. Arranjadora, compositora, nada. Mas ela conseguia animar uma turma por 4 horas, assim, juntava a galera, ficava todo mundo cantando em volta dela. Que talento incrível, né? Que coisa, que habilidade fantástica, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber as coisas boas que a gente tem, anotar, né? Eu acho muito legal isso. Quais são os pontos fortes que você tem? Esse. E os teus pontos fracos? Tem que ser objetivo, o mais objetivo possível. E pronto, aí você olha para aquilo, de vez em quando você olha para aquilo, preciso trabalhar isso, preciso trabalhar aquilo, esse elemento, aquele elemento, aí você vai aos pouquinhos se aprimorando, né? É um pouquinho diferente do que falam os coachings aí, né? Que eu penso um pouco diferente, né? Porque tem algumas coisas mais padronizadas, estandardizadas, tipo, você deve só usar as coisas que você é bom, porque as outras coisas você não vai chegar lá. Que isso é um pensamento muito de empresa, de máquina, né? Eu sou bom de aparafusar, eu fico aparafusando, então eu fico lá aparafusando, deixa o cara lá, né? O outro só rebita, o cara rebita. Então, isso é uma coisa muito mecanicista, na verdade, né? E a gente precisa ter muitas habilidades. No mundo de hoje, especialmente, são inúmeras habilidades que a gente tem que ter. Então, eu não acho, não, que a gente tenha que só usar a coisa boa que a gente tem. A gente tem que usar o golpe forte, eu sei dar um cruzado de direita bom, eu vou usar ele. Mas eu não posso ser ruim nas outras. O Federer, por exemplo, é um cara fantástico, quase em tudo. Só que a esquerda dele não era boa. O que o pessoal fazia? Jogar a bola na esquerda dele o jogo inteiro, ficar aquele jogo chato, né? Para ele errar. E ele acabava errando, porque ficava nervoso. Né? Então, quer dizer, você também, o ponto fraco tem que ser trabalhado. Esse é o prazer das coisas, né? Você se desenvolver. Então, eu não entendo isso. Eu vou fazer só o que eu tenho de bom. É que nem aquele aluno que eu falei no começo, né? Que tem muita facilidade e não aguenta os desafios, né? Então, isso é quase que uma fuga. Eles falam da zona de conforto e tal. Aqueles monte de expressão que não me ajuda muito, né? Então, você... Sim, usa o golpe forte que você tem, mas trabalhe os outros também, porque esse é o prazer, né? A gente se desenvolver em qualquer área que seja, né? Do seu trabalho, da sua vida pessoal, né? Da cultura em geral. Isso é que é viver feliz, né? É você ir se desenvolvendo, né? Aprendendo e se aprimorando, né? Isso deixa a vida da gente mais rica, né? E saber que não importa o nível que você está, é você continuar se aprimorando. E a evolução, a melhor comparação é com você no passado. Falar, 2 anos eu não conseguia fazer isso, agora eu consigo. Há 1 ano eu não conseguia, agora eu consigo. Né? E também ir olhando os outros, né? Conseguir se situar, ter essa inteligência do basquete aí, que o Agra fala. É o Agra, o jornalista, o comentarista. Então, é isso, gente. Eu espero que isso ajude, né? Se vocês continuarem a pensar, a conversar sobre isso e ajudar a disseminar essa ideia de acabar um pouco com essa coisa escura, inculta, de ficar atribuindo ao talento, ao dom, a capacidade de fazer coisas, né? Isso não é bom, isso é um desserviço. Então, eu acho que a gente tem que ler mais sobre isso, sobre a capacidade, sobre a inteligência humana. A inteligência não é composta só de memória, é de vários departamentos, né? E a gente tem que entender isso e divulgar isso e curtir a música de um ponto de vista mais, puxa, é normal, é natural, todo mundo passa por dificuldades, os grandes caras, a única diferença é que talvez eles tenham tido uma disciplina muito grande, muito gigante, em detrimento de muita coisa na vida, porque se você, a gente conhece muitos músicos que realmente, em detrimento de família, de amigos, de vida social, de saúde, né, inclusive, viraram fantásticos, mas a saúde uma miséria, os relacionamentos uma miséria, a vida em farrapos, né? Então, eu acho que o legal é a gente saber compensar, trabalhar tudo isso. E eu acho que a criatividade
vem dessa saúde também da vida da gente, né? Não é exclusiva, porque teve muitos grandes artistas na história que não eram saudáveis, né? Eles tinham uma vida totalmente maluca e não cuidavam e fizeram contribuições fantásticas à cultura, à arte do mundo. Mas também tem gente muito saudável que cria. Eu acho que é essa coisa que a gente tem que buscar, né? Uma coisa saudável, balanceada, conseguir fazer tudo, cuidar da saúde, cuidar dos relacionamentos e da música e não se cobrar demais, né? E planejar, né? O que você quer, até onde você quer chegar. Então, é isso aí. Espero que a gente vá trocando aos pouquinhos essa palavra talento por habilidade, por capacitação e vamos trabalhar. E contem conosco aí, com todos nós aí para ajudar vocês nesse caminho aí de evolução musical e de curtição musical, né? Principalmente. Então é isso. Muito obrigado a vocês todos. Muito bom. Muito bem. Alguém gostaria de aproveitar e fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário, meio pergunta, assim, que ele, né, o Celso comentou essa questão da gente se comparar, e aí eu sempre escuto dos professores, né? Não, você tem que ouvir muito, você tem que ouvir... E eu sempre ouvi muito, Miles, Chet Baker, Dizzy, enfim, todos esses grandes trompetistas, mas às vezes me dá uma certa depressão, porque eu fico naquela, putz, isso aí vai ser, nunca vou chegar nisso, então... não sei se comentar um pouco isso. Acho que eu tenho que continuar escutando, né? Mas e tirar um pouco essa questão aí da comparação, né? Então, não, na verdade é confuso mesmo, é complicado. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi até com o Zé Roberto, né? Uma das mil coisas, né? Que você deve ter duas escutas, né? Você faz uma escuta primeiro geral, sintética, assim, né? Vai ouvindo, curtindo mesmo, né? Não como um cara que está estudando. Deixa aquilo entrando, a linguagem vai entrando, aquelas cores vão entrando em você, né? Aquele feeling todo vai entrando, você vai sentindo isso, né? A gente tem que ouvir muito mesmo, ouve desse jeito também. E depois tem uma outra escuta, que é uma escuta um pouco mais analítica, que aí o professor pode te ajudar, né? Aí você pode usar o professor. Aí você vai procurar os elementos. Bom, que tom que está essa música? Que escala que ele está usando? Como é que é essa frase dele? Vamos dizer que tem uma partitura lá, você vê uma partitura de um solo do Dizzy Gillespie, você ficou apaixonado, ou do Lou Armstrong, né? Ah, que legal isso aí que ele fez, né? Você pega uma caneta marca-texto e pinta aquela frase, né? Uma frase de 2 compassos, vai, por exemplo, né? Pintou, marcou. Ah, essa outra aqui, coisa mais linda, marca. Só esse trabalho de você localizar e marcar já é um trabalho super focado já, sabe? Dirigido, já desenvolve muito o teu ouvido, tua percepção e teu senso crítico, né? Você começa a entender essa coisa criticamente, né? Aí você marcou essas frases, fala, legal, agora eu vou assimilar isso para mim, vou roubar. Que é roubar mesmo, você tem que roubar as coisas que você aprende lá, né? Então você rouba aquela frase, e aí toca em tudo quanto é tom, não sei o quê, e fica uma frase tua. Eu aqui estou falando um monte de coisa roubada, eu não sei mais de quem eu roubei, todos nós falamos coisa roubada o tempo todo, e a gente toca coisa roubada também, né? Eventualmente vai sair uma coisa criativa, às vezes por causa de um erro. Você tentou tocar aquele negócio roubado, não conseguiu e ficou legal pra caramba. Aí você fala, vou usar isso aqui agora, né? Então não tem pudor mesmo. Então você tem que ter essa escuta, não se incomoda, não precisa entender tudo o que está acontecendo mesmo, né? Deixa a coisa entrar, vai curtindo, vai se familiarizando com essa sonoridade, né? E um segundo trabalho que é diferente desse é tentar localizar o que está acontecendo. Aí você vai descobrir, essa música tem 32 compassos, que interessante. Então, tem várias músicas assim. Pô, essa frase ele usa em todas as músicas, né? O timbre, olha o jeito dele atacar, a articulação, muito legal também, a gente tentar imitar, às vezes, a articulação. Né? Você tocar junto com a gravação, qualquer coisa. Você vai tocando em cima da gravação, qualquer coisa, mas tentando ir um pouco atrás do que o cara está tocando, sabe? Você vai articulando junto. Mesmo ficou feio, assim que os caras faziam, viu? Só que eles ficavam horas fazendo isso, muitas horas.
E aí o cérebro da gente, ele trabalha sozinho. Você não precisa mandar ele trabalhar, ele começa a trabalhar, sabe? De repente você vai fazer um negócio, daqui a 2, 3 anos, e aquilo sai, entendeu? Então é um processo longo mesmo, mas o mais importante, ele é delicioso esse processo. Você tem que se divertir de fazer isso, entendeu? E não se cobrar, mas se divertir, porque é assim que funciona, é assim que a gente se diverte. A gente vira músico por causa disso, porque é divertido fazer isso, é uma brincadeira, play, né? Mais alguém? Eu queria aproveitar para fazer um comentário também. Acho que assim, essa discussão sobre comparação entre os músicos, né, de sempre estar, sabe, se comparando com músicos mais experientes, mais talentosos, até de pensar que o tal músico tem mais facilidade para aprender algumas coisas, né? Eu acho que mais do que você saber, você ter esse talento, né, essa aptidão para você tocar tão bem quanto um músico que seja uma referência, ou até mesmo com seus pares, né? Acho que talvez o que seja ainda mais importante no processo musical de aprendizagem, acho que seja essa construção de uma identidade, né? Porque eu acho que assim, é claro que é importante continuar esse estudo, né? Buscar sempre excelência no seu instrumento, enfim, naquilo que você se dedica a aprender. Mas eu acho que talvez, quer dizer, na minha opinião, pelo menos, eu acho que é muito importante ter essa criação de uma identidade, porque talvez seja, acho que o que diferencia um músico do outro, né? Então, eu tenho alguma restrição quanto a isso que você está falando, sabe? Essa construção da identidade. Eu não acredito que a construção da identidade, não em termos de marketing, sim, você tem que construir, como se constrói uma campanha de marketing, construir uma imagem, né, para palco e tudo. Mas eu não acredito que musicalmente você busca ter uma identidade, sabe? A gente estuda, e essa identidade eu acho que é uma consequência, né, das suas escolhas, né, das suas capacidades e especialmente das suas dificuldades, né? Muito músico, ele se destacou pelas dificuldades dele. Você pega o Thelonious Monk, por exemplo, que os músicos veneram, e com razão, né? Ele era um cara cheio de dificuldades, né? Cheio de esquisitices e não sei o quê, e aquilo virou a característica dele. Muitos músicos se beneficiaram das dificuldades mesmo que ele tinha, né? E era uma coisa inédita, assim. Então, eu acho que a gente não deve buscar uma identidade, até porque às vezes a gente conhece pouca coisa, a gente pode criar uma identidade prematura com pouco recurso, com pouco elemento, com pouco conhecimento de causa, sabe? A música é um desenvolvimento contínuo ao longo da vida, né? Ela não termina nunca. Então, se você cria logo essa identidade, isso pode comprometer o teu futuro musical, eu acredito, né? Então, se você deixa livre, pega aqui, pega ali, a diferença dos músicos, além das competências, das qualidades e das dificuldades, vamos dizer, esse quebra-cabeça que você vai montando, né? Você é influenciado pelo rock, pelo, sei lá, música popular brasileira, pelo choro, por isso, aquilo, por alguns autores, e o outro não, já não gosta desse, gosta daquele outro. Quer dizer, a própria cultura tua, a tua experiência de vida, vai compondo um caleidoscópio diferente do outro músico, né? Então, se a gente pegar qualquer músico aqui, a gente tem influências diferentes, o conjunto de influências é diferente, né? Isso faz com que a gente soe diferente. Dá para ser igual também. Hoje a gente tem escolas, especialmente nos Estados Unidos, que conseguem formar 100 Yngwie Malmsteen por ano, 150 Steve Vai, eles conseguem. Tem tecnologia, você copia, você faz igualzinho, né? A gente sabe hoje como Mozart compunha, como Bach compunha. Então você estuda Bach, você estuda contraponto de Bach e vai compor igualzinho. Você vai compor, você vai conseguir compor, você tem recurso para isso. Então é engraçado, tem esse lado também, né? Que você, eu quero ser um Steve Vai. Eu também queria tocar igual a ele. Mas, enfim,
você também vai ficar preso, você vai ser uma cópia dele e piorada, com certeza, porque ele vai estar criando. Eu lembro do Rodini, era um grande mago, né, mágico. Uma vez um jornalista foi entrevistar, pô, Rodini, você não vê que todos os mágicos aí estão copiando as suas mágicas? Aí ele falou, deixa eles copiarem, porque enquanto eles ficam perdendo tempo com isso, eu estou criando mágica nova. Achei genial isso. O cara era muito inteligente, uma puta visão, né? Então, assim, a gente pode sim copiar, já criar uma identidade, mas eu acho que tem que ser uma consequência. Tem que ser uma consequência. Eu, pessoalmente, eu estudo guitarra, né? Eu lembro do Gustavo, nosso amigo que faleceu, ele falava disso, né? De estilo, né? Não, porque o meu estilo, o estilo do outro. Aí eu falava, puta, Gustavo, realmente, você tem um estilo bem delimitado, como o Zé Roberto tem, como o fulano tem, eu não tenho estilo nenhum. Aí eles olhavam para mim como se eu tivesse meio deprê, né, meio triste. Eu falei, eu não tenho, eu estou estudando ainda, eu não consigo, eu não sou bem, sabe? O que eu toco não soa bem ainda. Eu não quero que esse seja o meu estilo. É uma outra coisa, né? Então, assim, fica tranquilo que só vai, imerge na música, ouve muito, toca, estuda, ouve, você vai ver que seu estilo ele vai tomando forma, daqui a pouco as pessoas vão falar, esse aí é o Guilherme, não tem dúvida, viu? Ah, sim. Não, mas eu quis dizer com essas ideias mesmo, né? Porque acho que se pensar assim, acho que nenhum músico é totalmente autêntico, original, né? Porque todo mundo tem essas influências de outros músicos, né? Sim. Mas Sim. eu quis dizer de identidade, dessa ideia de identidade, mais de você, acho que buscar, sabe, ser um músico, tocar aquilo que você quer do seu próprio jeito, assim, né? Tendo essas influências, mas do jeito que soa bem para cada um, né? Acho que eu pensei mais nesse sentido, assim. Sim. Mas é esse o caminho mesmo. É uma coisa que você vai mudando também, né, com o tempo. Você vai mudando a tua sonoridade, né? Você vê grandes músicos como foram mudando, né? Falei do Sim. Miles, né? O Miles era um camaleão, né? Camaleão, assim. Tem até, acho que tem aquela história do Chico Buarque, né, de que quando ele decidiu estudar música, né, ser um músico, acho que antes ele queria estudar arquitetura porque ele queria ser que nem o Niemeyer, né? E depois ele decidiu que queria estudar música porque ele queria ser que nem o Tom Jobim. Ele acabou sendo uma coisa que meio que se Você não destacou, consegue. assim. Quando você é autêntico, naturalmente, você não consegue ser igual ao outro, né? Mas era isso. Mais alguém? Acho que só eu queria dar um comentário. Agradecer aí pela palestra. Parabéns, Celso, muito legal. E eu anotei algumas coisas aqui, né, que você comentou. Achei bem interessante a questão do talento e essa questão de você se conhecer. Eu acho que é o ponto-chave, né? Você saber o que de fato te motiva, saber sobre você mesmo, essa questão dos pontos fortes e fracos, e trabalhar e curtir o processo, né? Então, a gente já conversou nos corredores, né? Eu lembro uma vez que você comentou, poxa, o quão difícil é estudar a guitarra, né? Porque ela é um instrumento ingrato, né? Você olha ali para o braço e não tem aquela diferenciação, né? Tipo, as notas brancas, as notas pretas, assim, que é tudo igual, assim, o braço, né? Então, demora muito essa apuração de você saber onde é que estão as notas, onde estão as coisas. E essa questão de você, o que tem no nosso instrumento, de você ter essas formas, afasta a gente até desse desenvolvimento musical mais rápido, porque a gente fica, num primeiro momento, preso, refém do desenho, do instrumento. E depois, para começar a ouvir as notas e começar a interagir com os outros músicos, então, é um processo longo, né? No caso do nosso instrumento aí, da guitarra também. Então, se o cara não curte esse processo, só pegando o exemplo da guitarra, né? Se o cara não curte esse processo, além de interagir com os outros músicos, né? De se conhecer também, de saber o que está bom, o que não está, e está tudo bem de saber enxergar isso, o que está bom e o que não está, né? E não ter essa frustração de se amassar, putz, não está legal, porra, de novo, e aí desiste, né? Vocês comentaram aí do talento, né? Talentos que desistiram, né?
talentos que vocês viram, né? Talentos que desistiram da música, né? Infelizmente. Então, ontem eu estava assistindo um documentário e vi do Ginga, e ele comentou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou uma coisa, ele disse que a maior parte do tempo o ser humano ele está na mediocridade, né? Então, essa coisa de trabalhar em você mesmo, para você poder ter os seus momentos de genialidade, né, de criatividade, de uma coisa nova, dá trabalho isso, dá muito trabalho, né? E, nossa, isso está saindo da boca do Ginga, né, bicho? Então, acho que o pessoal conhece o trabalho dele, então é muito bom ouvir isso, né, de um cara assim de referência, né, sem dúvida, do Ginga, né? Então, eu creio, então, dando parabéns de novo aí, acho que o caminho é esse, do pessoal saber se conhecer, primeiro de tudo, curtir o processo, de saber organizar o que precisa estudar, ter um roteiro, né? Eu vou comentar duas coisinhas aí. A primeira que você falou da guitarra, a gente fica mais tranquilo com a guitarra quando a gente pensa no pessoal do sopro e o pessoal do canto. Você imaginou? Você não ter base nenhuma, um vazio, um oco, só ar em volta, sabe? Pelo menos a gente tem um lugar para pôr o dedo, sabe? E é temperado ainda. É bom isso. E outra coisa, eu acho que é muito importante você falou dos erros, das coisas boas, das qualidades, dos defeitos que a gente tem, conversar com os colegas disso, viu? Falar, puta, eu tenho dificuldade nisso, papapá, conversar, os estudantes, os alunos, conversar com o professor, com outro colega, sabe? Ver também quem toca menos que você, né? Por que você conseguiu resolver aquilo e aquele ainda não conseguiu, sabe? Mas conversar ajuda muito, contar essas coisas, como os cientistas deveriam fazer, né? Trabalharem juntos na academia e eles resolvem trabalhar sozinhos, pelo menos no Brasil é assim, mas deviam trabalhar juntos, né? Se desenvolver juntos. Né? Isso vai muito mais rápido. Conversar, contar. Celso, vou pegar a carona do Fábio para agradecer pela excelente palestra. Minha segunda palestra virtual da minha história. Tenho gostado, né? E aprendido muito com essas novas possibilidades. É o que temos agora e estamos fazendo todos o melhor que podemos. Vou convidar a todos, então por isso que eu interrompo, vou sair aqui para arrumar minhas coisinhas aqui. Vou dar uma palestra agora pela Companhia das Cordas, às 19h, falando sobre percussão e pegando esse gancho, a minha área, né, a área do ritmo, muita gente vem com essa questão. Eu não tenho ritmo. Eu não tenho coordenação. Então, isso é algo que a gente também sempre está tentando explorar e mostrar para as pessoas que no cotidiano delas, e do nosso corpo mesmo, do nosso eu, nosso corpo interno, está tudo harmonizado, tudo tem ritmo e a gente consegue, a gente não anda e cai na rua, a gente também não tem coordenação. Então, vou estender um pouco do que eu aprendi hoje com você aí para a minha palestra logo mais. Me despeço de todos também, grande abraço, boa noite e quem estiver por aí, venha também, 19h. Valeu, obrigado. Valeu. Bom, mais alguém tem alguma questãozinha queira colocar? Celso. Oi. Então, você estava falando, né, daquele, não me lembro o nome agora, o pianista que tocava com 7 anos. E muitas vezes essas pessoas que tocam desde criança, elas acabam vindo de uma família de músicos, assim. Você acha que essa coisa de vir de uma família musical, que não é um nome que eu gosto muito, né, mas uma família com gente que se envolve com música, que entra em contato com isso desde cedo, você acha que isso ajuda a criança a desenvolver, tipo, uma questão mais com a música, tipo, de ouvido relativo, ou alguma coisa assim, ou uma questão com prática? Ela aprende desde cedo a tocar várias horas, ser disciplinada com os treinos, não ficar tocando sem objetivo, né? Tocar sempre com alguma coisa em mente. Então, eu acho que ajuda, assim, muito uma família que tem uma relação mais forte com a música.
Realmente o termo família musical não é boa, né? Até só aquela família do Ré Mi, que era um programinha que existia, era uma família que tinha um seriado, né? Família do Ré Mi, aquela era uma família musical. Mas eu acho que está certo. A gente influencia bastante, né? Você ouvir muita música desde cedo, música de qualidade, você ficar exposto a esse tipo de coisa ajuda sim, ajuda a se desenvolver. Ser família de músicos, né? Não necessariamente. A gente tem muitos músicos que colocaram os filhos para estudar com a gente e foi uma decepção assim muito grande, né? Os filhos não seguiram a profissão dos pais, não tinham vontade de tocar, de estudar, mas inúmeros aqui, uma série de músicos muito bons que os filhos não seguiram a carreira, assim, há anos acontece isso. E tem alguns que seguem sim a carreira, né? O Fernando Correia, a Liliana Bolos, por exemplo, os filhos viraram músicos, vários músicos, né? O Arismar, músicos fantásticos. Mas isso pode acontecer, pode não acontecer, né? Agora, ser exposto à música desde cedo ajuda muito mesmo, bastante, né? Bastante mesmo. Deixa eu dar um pitaquinho nessa história, né? Que é exatamente isso, né? Eu falo até meus filhos, eu achei muito tempo que meus filhos não iam nunca gostar de música, porque quando a música para eles era o que me tirava de casa, né? Então eles tinham raiva de música, inclusive, durante muito tempo, assim, né? Aí depois não, depois o contato veio, eles acabaram curtindo também, mas tem essa questão, né? O que eu vejo de muita gente que lembra da mãe que cantava no berço, embalando, e que isso sim fez algo acontecer, né? De ter a melodia sempre de fundo de tudo que estava fazendo, tinha música acontecendo, né? Não, isso não precisa ser músico para ter, né? E muitas vezes não tem em casa de músico mesmo que tocou o dia inteiro, está cansado, quer mais assistir o jogo quando chega em casa, né? Ou a novela, ou seja lá o que for, né? Quer descansar. Então, às vezes, a casa do músico não é um ambiente mais musical do que outras, né? É essa que é a questão, né? E aí você tinha falado do Mozart, né? No começo do compositor, né? Então, muita gente fala assim que o Mozart ter composto a Sinfonia dos Quatro Anos era meio óbvio, porque ele tinha uma irmã que estava estudando piano, uma irmã mais velha, e lá tinha música o tempo inteiro e numa época em que não existia entretenimento nenhum. E ele pegou a música para ser o brinquedo dele. É natural que isso virasse alguma coisa mesmo muito cedo, né? A questão do Mozart mais importante não é ele ter composto aos quatro. A coisa importante é o que ele fez na vida inteira, né? Que tem uma grande relevância. Essa Sinfonia aos 4 anos ninguém nunca ouviu, nem sabe qual é. Pode ter sido uma imensa porcaria, mas ficou como um mito, né? Ele compôs cedo demais, né? Não é essa a questão, né? A questão é outra, né? Então era isso. Queria pontuar. Muito bom, legal. Mais alguma coisa? Acho que deu então, né? Maravilha, então, pessoal. Daqui a pouquinho, então, a gente já vai começar a próxima, que é o Percussão com Bruno Bala. Então, todos convidados. Todo mundo aqui quer participar. Tem o link. Só escrever para info@companhiadascordas, tá? .com.br. Tem que correr para dar tempo de enviar o link, tá, pessoal? Vai ser mais uma palestra imperdível. E essa semana a gente ainda tem amanhã Cuidados com a Voz, tá? Com o professor Luiz Alberto Faria. E na semana que vem, todos os dias da semana, tem uma série aí de palestras, workshops. E no final, na sexta-feira, uma live com a nossa professora Karina Ascencio, tá imperdível. Tem toda a programação nas redes sociais da escola e no site, tá? É só seguir a gente, @Companhia das Cordas no Instagram, Facebook Companhia das Cordas e o site também que vocês conhecem. Muito obrigada, Celso, muito obrigada a todos. Obrigado a todos, obrigado, valeu, muito bom. Uma boa noite, muito gostoso. Se cuidem bem. Espero vocês na próxima palestra. Até já, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, até. Tchau.